Alô você, alô meu irmão, como vamos? Alô minha irmã, tudo sob controle daquele que tudo controla? Então está nas mãos de quem sabe o que faz. Você continua se cuidando, não é? Não demore não. Há uma variante aí chamada Delta. Você já ouviu falar dela, não já? Não dê sopa não. Cuide-se. Cuide-se. Você não vai perder nada em se cuidar. Nada. Seja paciente. Vamos aos nossos arrazoandos sobre a lição número 7 da nossa revista editora Betel Adultos. É fundamental cultivarmos uma vida de oração. O nosso primeiro arrazoando é para falarmos sobre o versículo 6 do capítulo 55 de Isaías, que diz assim: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Aqui Isaías está falando aos filhos de Israel que ficavam brincando de estar perto de Deus, de estar longe de Deus, que brincavam de servir a Deus e de não servirem a Deus, que brincavam de serem comprometidos com Deus e de não serem comprometidos com Deus. E eles estavam desenvolvendo uma prática que ainda hoje é muito desenvolvida, que é o quê? Enquanto eu não estiver precisando de Deus, eu não estou nem aí para Ele, ó. E quando é que a maioria das pessoas acham que não precisam de Deus? Quando estão com saúde, quando estão com as coisas mais ou menos nos seus devidos lugares, quando estão bem financeiramente, emocionalmente, intelectualmente, profissionalmente. E aí, por causa disso, muitas pessoas acham que aí, ó, não precisam de Deus. Quando a coisa se complica em qualquer área da vida, aí elas correm para Deus. Aí Deus as favorece e aí elas largam Deus para lá de novo. Era assim que acontecia com os filhos de Israel. E é assim que acontece com muita gente hoje. É uma prática ainda vigente. Isaías fez esta recomendação: buscai ao Senhor enquanto ele está perto, e invocai-o enquanto se pode achá-lo. Hoje, Deus está disponível, como naquele tempo também. Está disponível. Eu posso procurá-lo, eu posso buscá-lo, eu posso falar com ele. E aí vem a importância da oração. Contato com Deus, comunicação com Deus, diálogo com Deus. Então, hoje, está disponível. Mas é claro que também não é de qualquer jeito que nós falamos com Ele. Mas Ele é misericordioso e, às vezes, nós não deveríamos ter nem coragem de falar com Ele. Mas Ele nos escuta, Ele nos atende, Ele nos dá ouvidos. Só que haverá um dia em que eu posso buscá-lo e ele não vai me escutar. Mas quando isso pode acontecer? A Bíblia conta a história de Esaú, que jogou fora o direito de primogenitura. Ele não tinha nenhum compromisso com Deus. Só que quando ele viu que estava perdendo muito financeiramente, ele tentou, chorando, readquirir o direito. E aí, já foi tarde. É um caso de que a pessoa buscou a Deus e já não pôde mais encontrá-lo. E quando é que isso acontece? Quando se busca a Deus não porque Deus é quem é, mas porque se busca a Deus porque se quer ter benefícios dele. E aí ele pode não ouvir. Claro, eu não quero saber dele. Eu quero saber do que ele tem para me dar.
Segunda situação em que se pode buscar a Deus e não vai achá-lo, invocá-lo, e ele não dará ouvidos, é depois que passar o período da graça. Aí não. Aí já era. Você conhece o verbo já era? É triste este verbo, não é? Já era. Passou a hora. Não tem mais o que fazer. Outra situação é quando nós morremos fisicamente. Aí nós não temos mais o que fazer. E quem está aqui não tem nada o que fazer para que a nossa vida, depois da morte aqui, melhore. Não adianta invocar, não adianta clamar, não adianta interceder, não adianta querer que alguma coisa mude. Não vai adiantar mais. Isso quer dizer então para mim e para você o quê? Qual é o momento de invocarmos o Senhor? Qual é o momento de falarmos com Ele? Qual é o momento de termos diálogo com Ele? É hoje. Na verdade, não é hoje, é agora. Agora é a hora, agora é o momento, agora é o instante, agora é o tempo oportuno. Porque o amanhã não nos pertence. Orar é fácil? Engana-se muito, mas muito quem pensa que orar é fácil. Agora, por que orar não é fácil? Porque orar é batalha espiritual. Se eu apenas repito palavras, se eu apenas peço por mim, por meus parentes, por meus familiares, por meus projetos, é fácil. E se eu não tomar cuidado, aquilo vira uma reza, uma oração repetitiva. E há muitas orações repetitivas que nós fazemos. Por exemplo, a oração na hora em que acordamos. Normalmente, não tomamos cuidado, nós vamos fazer a mesma coisa, falar as mesmas palavras. Na hora do almoço, na hora do jantar, antes de dormir, podemos repetir, repeteco. Então isso aí é fácil fazer. Não tem segredo. Não tem guerra. Não tem batalha. Por que Jesus orava sempre? Por que você acha, hein? E por que lá no Getsemane ele chegou a suar sangue enquanto orava? Olha a profundidade desta guerra. Orar é guerrear. Guerrear com Deus a favor dos homens. E não apenas a favor de nós, mas a favor de todos os homens. Oração intercessória. Orar exige humildade, por isso que não é fácil orar. Pessoas arrogantes não conseguem orar, porque só ora quem exerce a humildade. Orar exige submissão. Por isso, pessoas que acham que não precisam de ninguém, de que não devem nada a ninguém, de que se bastam, não oram, porque são insubmissas, não são humildes. Por isso que uma das posições mais representativas de oração é de joelhos. Por quê? Claro que você pode orar em pé, sentado, deitado, mas por que de joelhos é a posição mais representativa? Porque de joelhos nós estamos totalmente desarmados, entregues, sob
controle. No passado, acho que hoje já não acontece mais. Problema. Mas no passado, nossos pais, quando iam nos corrigir, não nos espancar. Espancar sempre foi errado, mas nos corrigir. Quantas vezes eu e meus irmãos nos ajoelhávamos para sermos disciplinados. Por isso que orar não é fácil. Quem ora sabe que não é nada. Quem ora sabe que não sabe de nada. Por isso precisa de orientação de quem sabe tudo. Quem ora sabe que sem Deus não vai a lugar algum. Orar não é fácil. Orar é batalha, é guerra. Por isso que os discípulos pediram a Jesus que os ensinasse a orar. Porque quem sabe orar e quem pratica a oração tem tudo para viver uma vida vitoriosa. Uma vida em comunhão com Deus. Uma vida de grandes experiências com Deus. Quais são as respostas de Deus para uma oração? Nós já sabemos quais são. São as respostas que nós damos a quem nos pede alguma coisa ou a quem nos fala alguma coisa. Sim, não ou espere. Normalmente nós queremos o sim de Deus, mas às vezes a bênção para nós virá se Deus disser não. É bom receber um não? É horrível receber não. Não sempre maltrata. Agora, se é um não de Deus, pode saber que é a resposta que tem que ser. Esperar é complicado. E nós sabemos de vários exemplos na Bíblia de pessoas que não souberam esperar e se complicaram e complicaram outras pessoas, como Abraão, como Jacó. Nada de pressa. Deixe as coisas acontecerem a seu tempo. Agora, quando a resposta demora a vir, quando chega a resposta, nós nos surpreendemos, porque às vezes até já havíamos nos esquecido. Mas e quando a resposta vem tão rápido que a gente leva um baita susto? Não foi o que aconteceu no registro de Atos 12, quando Pedro foi solto da prisão enquanto os irmãos oravam por ele? E ele chegou lá, bateu a porta, e a recepcionista, a jovem Rod, se assustou quando ouviu a voz dele e correu e anunciou ao Pedro: está ali fora. E ninguém acreditou, até acharam, imaginem, acharam que era o anjo da guarda de Pedro, ou a alma de Pedro que estava lá. Você já pensou? Ou o anjo da guarda, ou a alma de Pedro. E eles ficaram naquela agonia. Até Pedro dizia: abra logo aí, ligeiro, rapaz, sou eu. Quando a resposta é muito rápida, nós nos assustamos. Mas Deus responde a hora que quer, se quiser, como quiser. Você vê que Tiago morreu ao fio da espada. Pedro foi liberto da prisão. Por que Tiago morreu e Pedro não? Bom, Jesus havia dito a Pedro que ele viveria mais do que os seus condiscípulos. Então quer dizer então que Pedro era melhor do que Tiago? A questão não é essa, meu irmão, minha irmã. Quer dizer então que Filipe, o primeiro mártir, de menos valor do que Pedro, que viveu mais do que os outros discípulos? A questão não é essa. A questão é o propósito de Deus.
Então não entremos em crise quando oramos, pedindo a Deus que alguma coisa aconteça. E a coisa não acontece do jeito que nós gostaríamos que acontecesse. Tiago morre, por exemplo. Oh, tristeza! Deus sabe de tudo. E nunca é demais dizermos para nós mesmos sempre, 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 porque nós às vezes fazemos de conta que não sabemos. Por isso precisamos repetir para nós mesmos. Deus está no controle. Ele está no controle. Ah, mas por que fulano, o coronavírus passou lá e o levou, e fulano ali não levou? Porque nós oramos por Beltrano e ele se foi, e por Cicrano e ele ficou? Por quê, por quê, por quê? Pergunta complicada esta. Por isso que precisamos parar de perguntar por quê. Precisamos, no máximo, se fizermos pergunta, o ideal é não fazermos perguntas, porque quando perguntamos queremos relatórios, queremos explicações, queremos colocar Deus contra a parede. Então, se tivermos que fazer pergunta, perguntemos para quê? Qual é, Senhor, o teu propósito? É na oração que nós vamos entender alguma coisa que Deus quiser que nós entendamos. É conversando com Ele que nós vamos entender ou não. Mas é quanto mais próximos dele estivermos, mais facilmente nós vamos viver sem entender numa boa, ou entender e continuarmos numa boa, ou, mais fácil ainda, deixarmos que Deus tome conta do jeito dele. Agora, se eu estou distante de Deus, se eu oro pouco, quando eu oro, eu quero explicações dele. Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? Quem vive uma vida de oração não pergunta a Deus por quê. Quando pergunta, pergunta para quê. No mais das vezes, nem pergunta, porque sabe que o que está acontecendo não está acontecendo por acaso. E ele vai simplesmente se submeter à vontade de Deus. Nosso quarto razoando é para pensarmos um pouquinho aqui sobre a igreja que ora. Mas você sabe que há duas igrejas. A igreja individual, eu, templo do Espírito Santo, e a igreja coletiva. Já houve um tempo em que a igreja coletiva orava mais. Já reuniões de oração bem frequentadas. Hoje, quais são as reuniões mais frequentadas? As reuniões em busca da vitória. Eu tenho alguma coisa contra isso? Não. Mas você sabe que esse negócio de busca da vitória deixa a gente viciada. Deixa-nos viciados. As vigílias, não faz muito tempo, eram para que dedicássemos tempo à oração. Hoje, há tanta coisa numa vigília, quando há vigília, que o tempo de oração é mínimo. Então, a igreja coletiva está orando pouco. Muito pouco. Com a pandemia, tempos sem nos reunirmos no templo, aí que já era pouco e sumiu de vez. Nunca vi, como hoje, nas redes sociais,
os convites para orarmos pela situação do Brasil. Nunca vi, agora aos meus 60 anos de idade, a igreja convocar tanto os seus membros para orarem pelo presidente da República, pela situação político-financeira do Brasil. Que bom! Isso não tem que ser feito só agora, não. Porque é um presidente aí que, de alguma forma, comprou muito das nossas ideias. Mas eu nunca vi isso em governos anteriores. Nunca. Isso tem que acontecer em todos os governos. E quando a Bíblia nos orienta a orarmos pelos governantes, não é porque os governantes nos favorecem. Não é para que os governantes nos favoreçam. É para que os governantes sejam justos, sejam respeitadores dos direitos humanos, sejam instrumento de Deus para a nação, para o povo, e não para a igreja. Nós sabemos dos perigos que há nesse casamento igreja e Estado. A história mostra que isso é perigoso. E se oramos porque queremos que os nossos governantes, e principalmente o chefe do executivo, faça o que queremos, a gente caminha numa direção perigosa. Porque o chefe do executivo não está lá para fazer o que queremos. Está lá para fazer o que tem que fazer para o bem da nação. Para ser justo. Para ser um instrumento de Deus para a nação. A oração individual é a que deve ser feita sempre, da igreja individual. Porque nem sempre a igreja coletiva se reúne. E quando se reúne, são 2, 3 vezes na semana no máximo, por 1 hora, 2 no máximo cada reunião. Então, quem ora, ora em casa. É a igreja individual que ora, e não a igreja coletiva. É bom quando a igreja coletiva ora, é bom. E o exemplo está lá em Atos 12, quando a igreja orava por Pedro. Mas é triste quando a igreja individual não ora. Porque se a igreja individual não ora, a coletiva não ora também. A coletiva ora porque a individual ora. Se a individual não ora, a coletiva não ora também. Então oremos como igreja individual e como igreja coletiva. Por tudo, por todos, pelo Brasil, por nossos líderes. Que Deus nos guarde de homens corruptos, gananciosos, desrespeitadores. Que Deus nos guarde de males. Por isso a oração intercessória é a oração que demanda mais tempo nosso. E quem ora pouco está na cara. Quem intercede pouco. Nosso quinto arrazoando é para pensarmos que os discípulos pediram a Jesus que os ensinasse a orar. Porque eles sabiam que a oração é a chave da vitória. E vitória aqui não é ter um carro novo, não é ter uma casa nova, não é comer do bom e do melhor. Esse conceito de vida vitoriosa de que falamos no nosso arrazoando da lição anterior é um conceito furado. Furado. Que Deus nos guarde de acharmos que vida vitoriosa é aquilo que falamos nos nossos arrazoandos da lição passada.
Se você não ouviu, veja lá, na lição passada, no 5º Arrazoando. Os discípulos pediram a Jesus que os ensinasse a orar, porque eles sabiam que a oração é a chave da vitória. E o maior exemplo de vida vitoriosa não é porque a pessoa tinha tudo. Na verdade, ela não tinha nem onde reclinar a cabeça. O nosso maior exemplo de vida vitoriosa não era porque a pessoa não tinha problemas. Ele tinha problemas demais. Simplesmente o pecado de todos os homens, antes dele, durante a vida dele e depois da vida dele aqui na terra, estavam sobre ele. Problemas demais, perseguição demais. O maior exemplo de vida vitoriosa não é que ele morreu uma das melhores mortes, uma das mortes mais lindas e mais desejadas. Ele morreu cravado no madeiro, vitoriosamente. Os discípulos pediram a Jesus que os ensinasse a orar, porque a chave da vitória é fazer a vontade de Deus. Quem não ora não consegue. Não consegue porque nem sabe. É por meio da oração que Deus nos revela dia a dia a sua vontade. É por meio da oração que nosso coração se aproxima mais e mais do coração de Deus. É por meio da oração que nós ouvimos a voz de Deus. É por meio da oração que nós nos tornamos sensíveis à voz dele. É porque oramos que entendemos cada vez mais a mente de Cristo. É porque oramos que nós vamos viver vitoriosamente. Que eu seja um homem de oração, que você seja um homem, uma mulher, um moço, uma moça de oração. Oração individual. Oração como igreja individual em primeiro plano. Em segundo plano, igreja coletiva. E agora, pelas redes sociais, está tão fácil fazermos orações coletivas. Mas que sejamos pessoas que sabem que sem oração nós não vamos nunca, nunca, nunca realizar a vontade de Deus. Que Deus te ajude, que Deus me ajude, que Deus nos ajude a vivermos uma vida de oração. E até os nossos próximos Arrazoando EBD Betel.